Fala pessoal, na aula de hoje eu vou mostrar como configurar as variáveis de ambiente com o Webpack. A gente vai precisar instalar algumas libs que vai auxiliar a gente manipular os valores de variáveis de ambiente, passar para os arquivos de configuração, usar eles no CLI. O primeiro que a gente vai instalar aqui vai ser o .env. Vamos instalar sempre como dependência de desenvolvimento. Instalar aqui o .env, e a segunda que eu vou precisar instalar vai ser a lib env-cmd. Ela vai ser bastante útil porque a gente vai querer, quando rodar um comando, seja para fazer um build, iniciar servidor, a gente poder, por exemplo, setar as variáveis de ambiente com nome personalizado, caminho personalizado, entre várias outras funcionalidades que ela tem. Então, são duas libs aqui fundamentais para o nosso projeto. Eu vou instalar elas aqui. Enquanto instalo aqui, a gente vai configurar as nossas variáveis de ambiente, que é o tema da aula hoje, e usar elas no Webpack. Então, eu vou criar aqui na raiz do projeto 3 variáveis de ambiente. Então, eu vou criar aqui os arquivos que a gente vai criar, são os arquivos env.env, e eu vou criar 3. Por exemplo, eu vou querer aqui simular 3 ambientes. Vai ser o local, onde eu vou desenvolver, o ambiente de dev e o ambiente de prod. Então, vamos começar pelo env-local. Criado esse, vamos criar os outros agora. Vai ser o env-dev. E o próximo, o env-prod. Então, assim, a gente, por esses arquivos, a gente vai definir cada ambiente nosso para usar conforme a necessidade. Para a configuração do nosso env local, a gente vai especificar as informações referentes ao nosso servidor. Então, a gente vai especificar a porta que vai rodar a aplicação, o ambiente de desenvolvimento, o public path da aplicação, ou seja, o URL que a gente vai acessar ela. Então, eu vou começar definindo aqui tudo com letra maiúscula. Port, vou rodar na porta 3000, já é meio que um padrão. Vou definir aqui o ambiente. O ambiente nosso aqui eu vou rodar aqui em dev. Ao longo do nosso código, seja no próprio Webpack ou na base de código em si, é comum a gente fazer algumas diferenciações de ambiente entre dev e prod, que a gente vai querer executar alguma coisa ou mudar o valor de acordo com o ambiente. Então, isso aqui é bem útil. A gente vai definir aqui o nosso public path. Isso aqui também é muito importante, porque se você colocar um valor errado para o ambiente de produção, onde vai rodar lá no servidor online, a aplicação vai dar erro, não vai carregar corretamente. Então, tem que fazer um ajuste aqui correto. Para o modo local, vou rodar aqui em HTTP e localhost. Feita essa configuração, eu vou copiar aqui e vamos alterar o arquivo de dev. Esse mantém igual, o que a gente vai mudar é o de prod, porque a gente vai querer uma outra porta. A gente pode definir aqui 3001, que é comum rodar. Para o arquivo de prod, é comum a gente especificar o próprio URL do site. Então, aqui, se você estiver utilizando já um domínio personalizado, já coloca aqui. Então, por exemplo, eu vou utilizar a Vercel. Então, eu vou setar um domínio personalizado lá. Eu já tenho meu domínio configurado lá. E aí eu vou só setar um domínio personalizado. Quando eu subir o projeto, eu defino esse subdomínio lá. Eu posso definir aqui como... Vou criar um nome aqui agora, boilerplate. Vou colocar aqui que é referente ao canal no YouTube e vou especificar que é React. Mas vou colocar aqui boilerplate, React, canal, e vou colocar meu domínio, que eu quero criar site.com, e importante, a barra no final. Porque quando a gente fazer as mudanças de rota, utilizando o React, com o React Router 2, etc., se não tiver essa barra aqui, vai dar erro. Então,
definir aqui boilerplate, -react, -canal, coloco aqui o meu domínio, quero criar site.com, aí é só trocar pelo seu, no caso se for um arquivo de produção, geralmente boto o domínio puro, né? Não vai precisar do subdomínio, então a configuração é essa. Feito isso, a gente pode fechar esses arquivos e uma configuração que a gente colocou no arquivo de git ignore. Geralmente a gente não vai enviar essas variáveis de ambiente, por exemplo, para um repositório público, ou a gente também não fica deixando alguns dados, como dados de autenticação, etc., nas variáveis de ambiente. Então, a gente só faz a referência lá, mas o valor vai ficar no serviço aí online que você está utilizando, seja AWS, Vercel, etc. Mas para um projeto aqui de boilerplate, a gente pode deixar assim, até para entender as configurações dos ambientes. Aqui seria se eu quisesse ignorar, no caso aqui a gente está utilizando um nome abreviado. Se eu não quisesse subir as variáveis de ambiente, era só ajustar aqui. No meu caso eu vou querer subir essas variáveis, para a gente até poder testar no boilerplate, então eu vou apagar isso daqui. Posso fechar esse arquivo aqui agora e vamos fazer as configurações do nosso arquivo do Webpack. Então, na última aula, a gente começou a fazer as configurações básicas, só mesmo entendendo as estruturas desse arquivo geral aí do Webpack. E a gente pode começar a fazer agora algumas configurações a mais referente às variáveis de ambiente. Então, a gente instalou duas bibliotecas aqui. E a gente vai começar a utilizar elas. Eu vou importar elas aqui. Eu vou chamar a primeira aqui pelo próprio nome da lib, .env. Vou criar essa constante e vou utilizar um required aqui para poder chamar ela. Aqui vai ser .env. Feita essa importação, eu vou precisar também, além de importar dessa lib, eu vou importar também do próprio Webpack. Eu vou precisar de duas ferramentas aqui, que é o define plugin, que a gente vai utilizar lá no final das configurações, já mostro para quê, e as opções aqui de passar as variáveis. Feito isso, vou dar um require aqui para o próprio Webpack. A gente vai utilizar isso para poder passar as nossas variáveis de ambiente. Agora a gente vai configurar o arquivo geral aqui do Webpack. Então agora aqui a gente vai passar isso daqui como um objeto. E a gente vai passar aqui como uma função o env, assim. Aí agora a gente passando aqui como parâmetro, a gente vai conseguir acessar os valores que variam de acordo com o ambiente através desse parâmetro aqui que ele recebe. Então, por exemplo, uma coisa que a gente pode definir aqui no topo, a gente pode definir o mode, que vai ser o ambiente que está. Então, por exemplo, se eu definir aqui o env mode, ele, de acordo com o que a gente especificar aqui nos arquivos de configuração, ele vai mudar para o ambiente que a gente definir. Outra mudança que a gente pode colocar, no nosso output, a gente só tinha colocado o clear para poder limpar a pastinha do build de produção, né? Depois que a gente rodar isso daqui, ele limpa e aí sim ele coloca os arquivos referente ao build. Aqui eu posso tirar esse valor vazio. E agora a gente pode definir o env, e aqui através do env, a gente vai pegar das variáveis de ambiente, a gente pega o nosso public path, podemos definir aqui também já como que a gente quer gerar os nossos arquivos JavaScript. Então aqui é outra propriedade interessante, a gente pode utilizar o chunk file name. E aí a gente vai poder gerar os arquivos. Vou até colocar aqui. A gente tem várias opções. Se você olhar na documentação do Webpack, para quando você fazer o build, você gerar arquivos que mudam o nome dele
para quando a gente subir para o servidor, o usuário não ter problema, por exemplo, de cache, por estar com o mesmo nome lá e não pegar alteração. Então a gente pode definir aqui um ID que vai mudar dinamicamente a cada build que a gente fizer. Eu gosto também de definir um content hash para poder ter uma segurança maior. E aqui a gente define a extensão do arquivo que vai gerar, que é sempre o JavaScript. Então, isso aqui vai ajudar demais a gente. Deixa eu ver só, aqui não tem esse C. É isso. Definido isso daqui, a gente pode agora partir para a configuração de plugins. Como a gente já viu na última aula, aqui eu posso definir alguns plugins. Vou começar definindo um plugin aqui para a gente poder passar a variável de ambiente. Eu vou definir aqui sempre com o new os plugins. Vai ser new define plugin. E eu vou precisar definir aqui também antes o new environment plugin. Foi o que a gente já tinha importado aqui em cima do Webpack. Para que eu vou precisar dele? Dentro, a gente vai passar aqui as nossas variáveis de ambiente. Eu vou pegar elas através do process.env. Feito isso, eu passo ela desestruturando para pegar todos os valores. Feito isso, a gente pode ir para a configuração do define plugin. Então aqui eu vou passar o process.env. Para que eu preciso dele? Inclusive aqui é aspas simples. Pronto. Aqui a gente vai fazer o parse, a gente vai transformar em string os valores da variável de ambiente. Então aqui a gente vai definir um método JavaScript que a gente já conhece, que é o JSON stringify. E aqui a gente vai setar os valores que vêm da variável de ambiente com o .env. Vamos usar esse método dele, que é o config, e .parsed. Feito isso, agora a gente já vai conseguir fazer o nosso parse dos valores. Então aqui eu posso definir dentro de um objeto. Só criar aqui, pronto. Definido aqui agora isso, a gente está passando os valores convertidos em string para o process.env. E aí a partir disso a gente pode acessar as nossas variáveis de ambiente depois. Então a gente já está acostumado a utilizar no código aí, por exemplo, usando o CRA, a gente coloca process.env, o nome da variável de ambiente que está aqui no arquivo env. Aqui a gente ainda tem a vantagem que não precisa fazer igual uma aplicação com CRA, Create React App, ter que definir lá um prefixo específico do React para poder utilizar. Aqui a gente tem liberdade total para colocar os nomes que a gente bem entender. Mantendo o padrão, colocando tudo em caixa alta, o nome das variáveis de ambiente para indicar que é global. Feita essa configuração aqui agora, a gente já pode definir os nossos scripts com que a gente vai querer especificar os ambientes quando a gente executar a aplicação. Ele está mostrando aqui um erro de lint, porque quando a gente fez a configuração do nosso lint, a gente especificou que a gente quer fazer uma exportação do S-Modules. A gente não quer fazer essa importação command S, igual faz no Node por padrão. Então, isso aqui é ideal porque, por exemplo, a gente vai querer isso aqui só em alguns arquivos que é necessário, igual esse do Webpack, mas no restante da aplicação a gente quer forçar a importação padrão. Então, nesses arquivos aqui que são pontuais, que a gente precisa usar, basta apenas a gente pegar e ignorar esses erros aqui. A gente pode definir aqui, aqui ele está ignorando somente a primeira linha. Eu vou ignorar do arquivo, colocando essa regra aqui ignorada do TypeScript, a gente vai poder usar esse require. Então, isso aqui é bom para poder forçar a manter a importação
e não utilizar o require também, igual, por exemplo, muita gente usa nos testes e não tem necessidade nenhuma. Então é raro você precisar de utilizar o require mesmo no código. Feita essa configuração da variável de ambiente aqui, a gente pode colocar as configurações aqui nos nossos arquivos personalizados do Webpack. Por que a gente cria essas divisões de arquivo aqui? Algumas configurações são globais, comum a todos os arquivos, então ficam aqui. E tem configurações que são específicas, que mudam de acordo com o ambiente de desenvolvimento. Então a gente precisa definir elas em arquivos separados. Então, por exemplo, a gente pode começar definindo aqui. A gente vai precisar importar o .env para a gente poder acessar algumas variáveis de ambiente aqui. Eu vou já colocar aqui desabilitando a regra do slint, porque a gente vai precisar usar um required aqui. Usando o required, agora eu coloco aqui o .env e a gente vai passar aqui aquele config. Feito isso, a gente pode colocar aqui const common, né? A gente vai pegar as configurações comuns a todos os arquivos do Webpack. A gente vai importar elas aqui e vou acessar aquele arquivo common aqui. Feito isso, a gente vai poder definir agora aqui module.exports, que é o padrão que a gente faz aqui para a configuração do Webpack, exporta assim. A gente vai colocar isso aqui dentro de um objeto e aqui a gente vai chamar o common. São as configurações que a gente tinha feito no arquivo geral. Feito isso, a gente pode passar aqui agora o mode, que a gente vai mudar. Lembra que a gente definiu aqui dinamicamente o modo do ambiente? Então a gente vai definir aqui, por exemplo, aqui é o arquivo de dev. Aí fica a sua escolha, né? Você pode colocar aqui se você quer development ou production, por exemplo. Então, por exemplo, se eu fizer um build da minha aplicação, eu quero simular as condições de produção. Posso colocar isso aqui. Aqui eu posso definir a porta que eu vou utilizar para esse ambiente. Por exemplo, eu quero acessar aqui agora a variável de ambiente. Então, eu posso acessar process.env, que foi justamente o motivo de a gente criar as variáveis de ambiente. Ter essa dinâmica no acesso dos dados. Eu posso colocar aqui agora a porta. Feito isso, eu vou querer definir também o meu public path. O public path vai ser para esse arquivo. Eu posso colocar aqui dentro de template literals e aqui a gente vai acessar algumas variáveis de ambiente. Então, por exemplo, eu vou acessar aqui. Vai ser o process.env. Aqui é o meu public path que eu defini no arquivo env. Feito isso, eu vou querer passar aqui a porta também que vai rodar. Eu vou definir aqui do mesmo jeito, process.env.port. Pronto. Feito isso, a gente já tem a configuração base aqui. A gente vai mudar a nossa porta de acordo com o ambiente e o URL da aplicação. Então, rodando localhost, se a gente for ver qual é o arquivo que ele vai pegar de dev. Então, a gente pode olhar a variável de ambiente que a gente criou. Tem aqui o dev e tem o local, que eu coloquei igual. Agora a gente pode copiar essa configuração, que muda pouca coisa. Aqui eu defini o arquivo de dev. Aliás, o arquivo da Webpack é esse. Agora eu posso definir as configurações locais. Para a configuração local, eu vou manter aqui basicamente a mesma coisa. A única diferença é que eu não vou colocar product. Eu vou colocar development. As configurações aqui continuam a mesma, vai pegar dinamicamente. E agora a gente pode colocar finalmente a configuração de produção. Em produção, geralmente muda um pouquinho. Então o arquivo de prod nosso, aqui a gente vai manter essa configuração inicial. Só que no public path a gente não precisa disso tudo. A gente pode deixar aqui só o process
.env e pode definir o public path. Pronto, a gente não precisa setar isso no ambiente de produção com a porta, ele já vai rodar direto. Então a configuração é isso. Agora o que falta a gente fazer? A gente precisa acionar esses arquivos específicos para cada ambiente através da linha de comando. Então a gente vai no nosso package JSON, vai definir as configurações aqui de script, que a gente ainda não tem. A gente já pode criar nossos scripts todos aqui que faltam. A gente pode criar os scripts para iniciar o servidor e para poder fazer o build. Fica uma sugestão, se você quiser uma coisa mais semântica, você pode definir aqui para iniciar o servidor. Você pode definir os scripts assim, start local, para dev, você pode colocar assim. Eu gosto de colocar no meu, para desenvolvimento local, eu gosto de chamar de dev, já fica igual no próprio Next.js. Então aqui, o que a gente pode fazer? A gente vai chamar aquele arquivo aqui logo no início, que é aquela lib que a gente instalou, para a gente poder setar as variáveis de ambiente que a gente criou personalizadas. Eu preciso adicionar essa flag, o "-f", para poder setar a localização do meu arquivo. Então ele está na raiz, então fica fácil, eu posso definir aqui .env.local para o modo de desenvolvimento. Eu posso definir aqui o nosso servidor para rodar, então eu tenho que chamar o webpack, tem que chamar a libserve que a gente instalou. Eu gosto de colocar também o --progress do webpack, para a gente poder ver a porcentagem lá, ver o progresso enquanto está rodando. A gente pode definir também o arquivo de configuração do ambiente do webpack que a gente criou. Então, vou setar com --config para poder reconhecer esse arquivo. Ele está na pasta webpack e eu chamei ele de webpack.local.js. Feito isso, quando rodar o comando ele já vai acessar. Eu não vou executar aqui ainda porque falta a gente fazer a configuração do servidor. Eu vou deixar em uma outra aula para não ficar muito grande. Então aqui agora a gente só precisa mudar os ambientes. Então eu vou criar aqui mais 4 scripts. Eu gosto de deixar o start para ser o ambiente de prod. Se eu quiser, por exemplo, se eu faço o build, aí quero iniciar o build aqui para mim poder testar. Então isso aqui é útil. A diferença é que a gente vai só alterar aqui, como é no ambiente de prod, a gente altera a variável de ambiente que vai passar e altera o arquivo de configuração do webpack. Então aqui a gente coloca prod. Para o build da aplicação, eu vou colocar aqui o build. Você pode especificar também no mesmo padrão, local, dev, prod, é uma boa prática fazer isso. Eu vou colocar aqui build, vou manter setando a mesma referência, a variável de ambiente. A diferença é que a gente não vai precisar de serve, porque a gente só quer fazer o build. Posso tirar o serve aqui. Fica a seu critério se vai manter o progress ou não. Então, um ajuste que eu gosto de fazer, antes da gente continuar com o build, aqui, por exemplo, para iniciar o servidor, você não precisa nem do progress, porque vai ser tão rápido que não vai dar nem para ver direito. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui é setar para poder abrir, né? Então eu gosto de setar aqui o open, aí quando eu rodar aqui ele vai abrir no navegador já com a URL e a porta certinha. Outra coisa aqui, voltando ao build, você pode definir aqui o progress ou não. Eu nem vou deixar porque também é rápido, não acho útil deixar isso. Vou remover aqui agora. Feito isso, a gente só vai precisar então chamar o webpack, passar a configuração do arquivo específico. Então aqui, como é o build, eu considero esse o build de produção, vou setar aqui como prod e aqui também na variável de ambiente. Feito isso, a gente já tem a configuração do nosso build de produção. Aqui eu gosto de especificar, por exemplo, o build para desenvolvimento. Normalmente a gente vai ter vários ambientes online para poder testar. Vai ter um ambiente de dev, de homologação, e vai ter um ambiente de prod. Então é bom a gente ter um build para cada ambiente quando a gente for rodar na pipeline. Aqui a gente só muda, seta aqui que é dev,
a configuração aqui, você pode deixar ou não o progress, eu vou tirar. E vou setar aqui também o arquivo da Webpack, vai ser o arquivo dev. Feito isso, a gente já tem os nossos scripts, a gente já vai poder gerar o nosso build, iniciar o servidor. Então, tudo que a gente precisava aqui configurado relativo à variável de ambiente. Então, por essa aula é só, até a próxima.